E a mensagem bíblica de hoje, irmãs, tem como tema purificando-nos como ouro. Gostaria que as irmãs abrissem o livro de Jó, capítulo 23, versículo 10, onde está escrito da seguinte maneira na palavra do Senhor: Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Irmãs, no livro de Jó, faz-se a descrição que ele era um homem justo, embora não fosse perfeito, mas era íntegro, reto e temente a Deus. E que passou por momentos muito difíceis, foi provado por Deus. E na sua resposta, ele afirma o verbo no futuro, que diante das provações feitas pelo Senhor para a sua vida, preparadas pelo Senhor para a sua vida, ele sairia como ouro. Ou seja, irmãs, as provações que Jó sofreu ao longo da sua vida o fez confessar com segurança que no fim delas ele estaria purificado como ouro, pela vontade e amor de Deus, como está nesse versículo que eu citei anteriormente. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Irmãs, somos sabedoras que não há um filho de Deus que nunca tenha passado por provações. Todas nós enfrentamos diversos tipos de provações. E essas provações, elas têm muita relação com o que Jó afirmou nesse versículo. Tem muito a ver com a purificação que o ouro sofre. Ou seja, a purificação que os filhos de Deus sofrem ao longo das suas vidas, quando enfrentamos as provações, atravessamos cada uma delas, se assemelha muito ao processo da purificação do ouro. Precisamos entender, irmãs, que quando se retira o ouro da natureza, ele se encontra enterrado, misturado a pedras, a outros metais, a sujeiras, a impurezas, a escórias. E durante o processo de purificação do ouro, até que se chegue ao ouro mesmo, puro, brilhante, reluzente e com um valor apreciável, é necessário que esse ouro ele sofra, né, a vários aquecimentos para retirar todas as impurezas e chegar finalmente no que se pode dizer o ouro purificado. Então, irmãs, o que podemos fazer e trazer como relação para nossas vidas? Que as provações que enfrentamos, o Senhor quer nos purificar. O Senhor quer tirar todas as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos pecados, o nosso egoísmo, entre tantos outros defeitos pelos quais nós tentamos nos apegar a eles. E durante a nossa vida, nós percebemos que o Senhor quer que, durante a nossa carreira, que temos que percorrer como crentes nessa vida terrena e tão passageira, o Senhor almeja de nós, crentes, uma purificação, que nós nos tornemos a cada dia mais separados das coisas terrenas, mais desapegados, possamos refletir a cada dia mais a sua imagem. Então, irmãs, as provações que temos que passar, que são muitas, seja de que natureza for, tragédias, doenças, dores, sofrimentos, aflições, perseguições,
decepções, problemas conjugais, com filhos, devemos entender que, através do olhar de Deus, que Ele está nos purificando, que Ele está nos limpando e que precisamos ser submissas a aceitar as provações, tendo a certeza que foi o Senhor que nos preparou. O Senhor preparou para Jó as provações que ele enfrentou, perdeu seus filhos, perdeu os bens materiais, perdeu a sua saúde. Foi o Senhor que preparou as provações para Jó. Da mesma maneira que o Senhor prepara as provações para nós enfrentarmos, cada uma delas. Como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 2 a 3, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãs, percebemos que nós estamos nas mãos do Senhor Jesus e Ele usa essas provações para nos purificar. Ele sonda os nossos corações, Ele prova os nossos corações e Ele sabe quais são as áreas que precisamos melhorar como crentes, quais são as áreas que nós não estamos rendendo frutos para o Senhor, como está lá em João 15:2, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dês mais fruto. Então veja, irmãs, na parte final desse versículo, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O Senhor nos limpa. Se imaginarmos uma videira e o agricultor que está lá cuidando, o vinhateiro, ele faz pequenos cortes nos pés, né, da vinha, cortando, podando, e isso causa dores. Não tem como você retirar um galho, retirar uma área da planta e a própria planta não sentir. Mas é justamente nesse sentido que o crente passa por provações para a sua limpeza espiritual. Então o Senhor nos prova de diversas formas. Ele prova a nossa fé, Ele prova o nosso amor, Ele prova a nossa obediência, como provou a Jonas. Ele prova Ana, no caso, provou a fé de Ana, que tanto desejava ter um filho. Sara e Abraão. Então, o Senhor tem diversas maneiras de nos provar, e temos que ter em mente que todas essas provações, elas são para o nosso bem. Como está escrito, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãs, não há um filho de Deus que não tenha passado por sofrimentos, incluindo o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, sem nenhum pecado, quando estava aqui em carne, passou por sofrimentos, padeceu. E nós, irmãs, que somos pecadoras,
que somos carregadas de falhas. Então, o Senhor, Ele nos exorta a sermos perfeitos, sede perfeitos como eu sou perfeito. O Senhor nos exorta a sermos uma nova criatura depois que nascemos em Cristo Jesus. Só que a nossa velha carne, ela habita em nós. E, por vezes, nós não queremos ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor nos prova nessas áreas. Ele reconhece as nossas falhas, as nossas imperfeições. E as provações que enfrentamos vêm com esse objetivo que o Senhor quer traçar para cada uma de nós. Então, irmãs, que possamos aceitar as provações, porque elas são provenientes da mão do Senhor, e que Deus nos abençoe, como está lá em 1 Pedro 5,9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. Amém, irmãs?